coração para ouvir a voz de Deus. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 1, não é para você abrir, tá? Não é o texto ainda. O Senhor, Ele fala com a igreja, e está escrito assim lá em Apocalipse 3, 1: ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, isso diz: aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, conheço as tuas obras, eis que tem fama de que vives, mas estás morto. Essa palavra, ela vem para uma igreja, e essa igreja, ela é considerada por Deus, que é o dono da igreja, como uma igreja que está morta, mas que tem fama de estar viva. Em outras palavras, ela demonstrava uma aparência diferente da realidade que ela estava vivendo. E isso quer dizer que esse negócio de viver de aparência com Deus não serve. Esse negócio de aparentar uma coisa e viver outra com Deus não serve. Essa coisa de você fingir algo que não é verdade com Deus não serve. Essa situação de você estar no templo, por exemplo, eu contemplo vocês aqui, ainda mais que o templo está meio vazio aqui hoje, eu contemplo cada um de vocês, quem está conversando, quem está quieto, quem está ouvindo a palavra. Daqui eu vejo tudo, irmãos, eu vejo tudo, mas mais importante do que o que eu estou vendo, é o que Deus está vendo. Porque é fácil você estar num templo fingindo, é fácil você estar dentro de um templo fingindo que você está ouvindo a palavra, fingindo que você está levando a sério o culto, fingindo que você é uma coisa, mas na realidade você está vivendo outra coisa, diferente. É fácil eu colocar uma roupa bonita e vir para o culto, e muitas vezes as coisas estão feias por debaixo daquela roupa bonita que eu coloquei. É fácil eu fingir que está tudo bem, quando na realidade está tudo ruim. É possível eu fingir que eu estou vivendo em santidade, quando na realidade eu estou cheio de pecados encobertos e colocados debaixo do pano. É fácil eu fingir algo que eu não estou vivendo para as pessoas. É fácil eu fingir para as pessoas. É fácil eu fingir algo para as pessoas, mas para Deus não tem como fingir nada, porque Deus sabe quem você é, Deus sabe como você está, Deus sabe o que está escondido e o que não está escondido na sua vida. Quantos lembram do pecado de Acã? Irmão Jorge levantou a mão. Acã foi um homem que ele fez tudo escondido. Quando Josué tomou a cidade de Jericó, disse: não pegue nada do que pertence aos moradores de Jericó, porque essas coisas estão contaminadas, são coisas que Deus não aprova. Mas pastor, não tem como orar, consagrar? Tem coisa que não tem jeito, irmãos, tem coisa que Deus reprovou, e se você pegar, azar o seu, por quê? Porque Deus não permitiu. E com Acã não foi diferente. Ele viu uma capa babilônica lá, ele viu um punhado de ouro, prata, escondeu aquelas coisas, levou para dentro da sua barraca e falou: ninguém viu, Josué não viu, os líderes não viram, está tudo dominado, está tudo tranquilo. Só que quando eles foram enfrentar uma outra batalha, contra uma cidadezinha que até o nome é pequeno, a cidade é pequena e o nome também é pequeno. Olha o nome da cidade: Ai. Isso é nome de cidade, irmãos? Onde você mora? Ai. E quem nasce em Ai? É aiense, né? Fica imaginando, nasceu em Ai, é aiense. Mas era uma cidade pequenininha, tinha pouca gente, e eles tinham que simplesmente invadir aquela cidade, dominar aquela cidade. Jericó era uma São Paulo, Ai era uma Terenos. Eles já tinham vencido Jericó. Aí eles estavam falando: Ai, já começa pelo nome, vai ser moleza, né? Aí eles foram em direção à cidade de Ai, e lá na cidade de Ai eles levaram uma surra, e muitos homens morreram, e eles voltaram com o rabinho entre as pernas. Por quê? Porque não aconteceu do jeito que eles queriam.
Vou repetir, não aconteceu do jeito que eles. Tem muita coisa na sua vida que às vezes não acontece do jeito que você quer, porque você é um crente que faz as coisas escondido, porque você é um crente que esconde as coisas das pessoas, mas esquece que existe Deus. Você é um crente que muitas vezes fica camuflando coisas ou escondendo coisas que não devem ser escondidas. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que não dá para viver de aparência. Ou você vive a realidade como ela é, ou você abandona. Por quê? Porque não tem como você viver no meio termo mais. Esses dias alguém falou para mim: mas pastor, esse mundo está perdido, é tanta injustiça, é tanta maldade, por que Deus já não trata direto com essas pessoas? Por que Deus já não vem e passa a régua nesse povo que está aí fazendo tanta coisa errada, abusando do poder, fazendo injustiça, prejudicando outras pessoas? É simples, irmãos, porque Deus está dando corda, é porque Deus está permitindo, de propósito, Deus está permitindo que o mal cresça. Nossa, pastor, verdade, verdade, irmãos. Deus está permitindo que o mal cresça, Deus está permitindo que a injustiça apareça, Deus está permitindo, irmãos, que a depravação se alastre. Deus está permitindo. Sabe por quê? Porque Ele quer ver onde está o coração dos crentes. Deus quer ver onde está o coração de quem diz que é crente. Porque quando o mal, o bem prevalece, as coisas tudo estão encaixadinhas, o crente, ele vive com facilidade o propósito de ser crente, porque está tudo encaixado. Mas quando o mal se alastra, as coisas começam a acontecer de uma maneira que parece que está tudo dando errado, é aí que Deus quer ver onde está a sua fé. Porque crente que é crente, irmãos, ainda que a coisa esteja da pior maneira possível, ele crê que Deus está no trono. Ele acredita que o Senhor está no trono. Está ruim, está difícil, está complicado, mas Deus é Deus e está no trono. Porque na hora certa, irmãos, quando chegar a medida exata da maldade do homem, Deus entra com juízo. Foi assim com Sodoma, foi assim com Gomorra, foi assim na época de Noé. A terra precisou atingir um nível de maldade, e aí Deus falou: calma, fica tranquilo, vai construindo a arca, vai construindo a arca aí. É só 120 anos fazendo essa arca, não é da noite para o dia, irmãos, não é da noite para o dia. Deus dá tempo, Deus permite que as coisas aconteçam, que o homem mau acha que ele está no controle, que o perverso acha, Deus permite que o perverso ache no seu coração que ele é intocável, que nada vai acontecer com ele na sua maldade. Deus permite, mas Deus está de olho no justo, para ver se diante de tudo que está acontecendo, o justo continua sendo justo, se aquele que é santo continua sendo santo, se aquele que ama a Deus continua amando a Deus. Porque, irmãos, nós queremos tudo do melhor, essa é a grande verdade, mas nós não queremos passar pelo processo que vai nos levar ao melhor, porque às vezes o processo envolve dor, renúncia, abandono de coisas que a gente não quer abandonar. Só que Deus, Ele vai trabalhar no teu coração e no meu, quer a gente queira, quer a gente não queira. Ele vai usar as circunstâncias da vida, Ele vai confrontar você, e você tem que estar preparado para simplesmente permanecer na presença de Deus e permanecer firme na sua fé. Porque a maior conquista que você pode ter não são as coisas que a fé vai te dar. A maior conquista é a sua vida salva até o fim. Porque se você ganhar o mundo e perder a sua alma, você perdeu tudo. Conquistei carro, glória a Deus, isso é muito bom. Conquistei casa, glória a Deus, isso é maravilhoso. Conquistei um excelente emprego, maravilha, tudo isso é muito bom. Mas para conquistar essas coisas, você teve que perder a sua alma, você perdeu tudo. Porque quando você morrer, o teu carro não vai te salvar. Quando você morrer, sua casa não vai te salvar.
Quando você morrer, o seu bom emprego não vai te salvar. A única pessoa que te dá salvação é Jesus. E você tem que permanecer com Ele até o fim. Até o fim. Então o Senhor, Ele fala com a igreja. O problema é que muitas vezes a igreja está com os ouvidos tampados para ouvir a voz de Deus. Escreve a igreja de Sardes, aqui está dizendo, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas, diz que eu conheço as tuas obras, tem fama de que está vivo, mas está morto. Mais adiante ainda diz assim: lembra do que tem recebido e guarda-o, e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, em tempo em que não estarás preparado. Qual é a mensagem de Deus para essa igreja? Vigia, porque eu virei ao teu encontro. Vigia, porque eu virei para buscar. Vigia, porque eu estou olhando e vendo as suas obras. Vigia, porque eu sei quem está vivo e eu sei quem está morto. Vigia. Palavra-chave aqui é vigia, vigia, vigia. Então eu quero começar aqui essa introdução, porque na realidade eu vou pregar sobre o tema do congresso. Qual é o tema do congresso, irmãos? Pés na terra, coração no céu. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Já que todo mundo pregou sobre esse tema, eu não poderia ficar de fora, né? A gente vai ter que discorrer sobre esse tema também, né? E assim a gente fecha completamente, né, esse tema sobre como viver com o coração no céu, com os pés na terra, mas com o coração conectado, dirigido, governado pelo céu. Então essa é a proposta. Então Filipenses capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Talvez em algumas outras versões seja a ganância, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém, igreja? Irmãos, pés na terra, coração no céu. É interessante esse texto, e os pastores falaram, acredito que praticamente quase todos pregaram sobre esse texto. Um ou outro acabou não pregando, acho que só o pastor Ronaldo que não pregou. Mas eu quero falar com vocês aqui sobre os verbos. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo. Aqui está dizendo de uma coisa do passado. Se já ressuscitaste com Cristo, pois morreste. Sabe o que o autor aqui quer dizer para nós, o apóstolo Paulo? Ele está dizendo o seguinte: traga para o presente aquilo que vai acontecer no futuro, porque a ressurreição em Cristo é um acontecimento futuro, sim ou não, irmãos? Mas ele chama a gente a viver isso como se ele já tivesse acontecido, como se ele fosse algo vivo e presente nas nossas vidas. E é interessante nós entendermos que aqui existe Cristo. Cristo é o elo perfeito, que nos conecta com o céu e ao mesmo tempo nos conecta com a terra. Cristo é o elo que faz essa ligação perfeita entre o céu na nossa vida e a terra na nossa vida. Por quê?
Por que Cristo é esse elo? Porque nele nós temos a redenção. Nele nós recebemos a redenção da parte de Deus, que traz sobre nós o perdão dos nossos pecados, e a partir daí nós temos acesso ao céu. A partir do momento em que nós aceitamos a Cristo na nossa vida, a redenção de Cristo entrou na nossa vida, o perdão de Deus entrou na nossa vida, e nós somos conectados com o céu. Ou seja, eu e você estamos aqui na terra, mas espiritualmente nós também estamos conectados com o céu, por causa da obra de Jesus. Porque Jesus nos salvou das trevas e nos conduziu para a sua maravilhosa luz. Em outras palavras, irmãos, nós vivemos fisicamente na terra, mas espiritualmente o nosso nome está lá no céu, está escrito num livro da vida que está no céu. Nós somos conhecidos no céu. E quem faz essa conexão? Jesus. Mas ao mesmo tempo que Ele nos conecta com o céu, Jesus também nos conecta na terra, nos proporcionando a condição de vivermos um modelo de vida poderoso, um modelo de vida vitorioso, que nos dá a condição de fazer a diferença na terra. Porque o mesmo Jesus que nos permite entrar no céu, que abre o céu de Deus para que nós possamos entrar nele, é o Cristo que traz o céu de Deus e coloca o céu de Deus dentro de nós. De modo que o céu, o reino de Deus, que um dia nós vamos conhecer e ver claramente como ele é, esse reino, ele já está dentro de nós também. Amém? Nós temos um modelo de vida que foi enxertado em nós, que foi colocado em nós pelo Filho de Deus. Uma vida poderosa, um modelo de vida poderoso, um modelo de vida, irmãos, vitorioso, que nos capacita não somente a sermos semelhantes a Cristo, que nos capacita não somente a nos identificarmos com Cristo, mas que traz sobre as nossas vidas as marcas, as características que o próprio Cristo viveu nessa terra. E Jesus, presta atenção, Jesus é o referencial humano perfeito, daquele que viveu com os pés na terra, mas com o coração no céu. Então tudo está em Cristo. Se nós, irmãos, somos pessoas que hoje conseguimos caminhar na terra, ter os nossos pés na terra, mas ter um coração ligado com o céu, isso se deve a Jesus Cristo. Foi Ele que nos deu essa condição. E se nós, como pessoas que estão em Cristo, fomos chamados para viver com os pés na terra e com o coração no céu, nós somos pessoas, irmãos, que temos que trazer na nossa vida as marcas de Cristo. Nós temos que trazer na nossa vida características de Cristo que revelam que nós somos de Deus, que revelam que nós somos filhos de Deus, que revelam que nós somos servos e servas do Deus Altíssimo. Então aquele que, assim como Jesus caminhou na terra e tem um coração no céu, também deve trazer na sua vida as marcas que Jesus também trouxe quando ele esteve na terra. Em outras palavras, se você quer conquistar com Cristo as bênçãos do céu, você tem que andar na terra como Cristo andou. Você tem que ir pelos caminhos que Cristo foi. Você tem que caminhar como Cristo caminhou. E isso vai trazer sobre a sua vida marcas e características que estavam em Cristo, mas que agora estão em mim e agora estão em você. Estão na vida do Jorge, estão na vida da Jaqueline, estão na vida do Jonas, estão na vida do Gabriel. E a primeira marca de uma pessoa que tem os pés na terra, mas tem o coração no céu, a primeira marca na vida dessa pessoa é que ela, exemplo de Jesus, ela vive uma vida consagrada a Deus, e não uma vida de qualquer jeito, e não uma vida cristã de qualquer jeito. Ela vive uma vida consagrada a Deus. Amém, irmãos? Porque existem duas maneiras de você viver a sua vida cristã nessa terra: ou você vive ela de forma consagrada, ou você vive de qualquer jeito. É uma opção que você tem? Talvez, mas eu penso assim: se nós somos chamados para viver em Cristo, nós temos que viver a visão de vida que Cristo viveu. E Jesus viveu uma vida consagrada. Jesus viveu de qualquer jeito aqui, irmãos? Jesus viveu uma vida consagrada.
E sabe o que acontece quando você vive uma vida consagrada a Deus? Você se torna exemplo daquilo que você prega. Quando você vive uma vida consagrada a Deus, a sua vida se torna exemplo das suas palavras, daquilo que você ministra, daquilo que você prega. Quando você vive uma vida consagrada a Deus, a sua vida se torna referencial de Deus, dos valores de Deus na terra. Quando você vive uma vida consagrada, você se torna agente de Deus na terra, ou um agente do agir transformador de Deus na terra. Quando Deus quer usar alguém para transformar vidas ou situações, Ele usa você, Ele usa a sua vida, porque você tem uma vida consagrada. Deus te usa. Quando você fala, quando você abre a sua boca, Deus fala através da sua boca. Quando você age, Deus trabalha através do teu agir. Quando você ora, Deus opera. Por quê? Porque você tem uma vida consagrada. Deus opera quando você ora, Deus fala quando você abre a boca, Deus age quando você age. Por quê? Porque a sua vida está consagrada, então Deus pode te usar. Amém, irmãos? Eu quero perguntar uma coisa para os irmãos. Quando Deus quis curar pessoas através de Jesus, Ele fez isso? Quando Deus quis fazer milagres, tipo assim, multiplicar pães e peixes, levar Jesus a andar sobre as águas, Ele conseguiu usar a vida de Jesus para fazer isso? Porque Jesus tinha uma vida consagrada. Tinha uma vida consagrada. Parece que essa palavra consagrada nos dias de hoje perdeu o sentido de ser, né? Consagrar é dedicar. Consagrar, irmãos, é o mesmo que dedicar. Quando a gente fala consagrar a Deus, é dedicar a sua vida ao Senhor. E hoje nós vemos que são poucos que estão dedicando a sua vida a Deus, mas tem muito crente dedicando a sua vida ao dinheiro, tem muitos crentes dedicando a sua vida aos prazeres da vida, tem muito crente dedicando a sua vida à televisão, tem muito crente dedicando a sua vida à fofoca, tem muito crente dedicando a sua vida às coisas que não servem para nada nesse mundo, mas não estão dedicando a sua vida a Deus. Eu não conheço a sua realidade de vida, eu não sei o que você faz de segunda a domingo, mas como a gente disse no início, Deus sabe. Deus sabe qual é o nível de dedicação que cada um de nós tem para com Ele, irmãos. Uma vida dedicada a Deus se torna referencial de Deus, exemplo de Deus na terra, e um instrumento através de quem Deus trabalha para transformar, curar, restaurar, libertar vidas. E eu quero dizer para você, querido, é isso que Deus quer fazer através da sua vida, é isso que Deus quer fazer através da minha vida. Nós não estamos no mundo a passeio, nós estamos no mundo para cumprir uma missão, e essa missão envolve, irmãos, viver o Evangelho e proclamar o Evangelho, viver o Evangelho e proclamar o Evangelho, olhar para os perdidos e dizer, é responsabilidade minha, olhar para as situações que estão fora do eixo e dizer, é responsabilidade minha. Porque é fácil a gente jogar a responsabilidade para os outros, é do político, é do presidente, é do prefeito. Não, irmãos, a igreja tem uma responsabilidade muito grande na mudança e na transformação da sociedade. Porém, a igreja, em muitos momentos, ela está acomodada e conformada, não está fazendo o que deveria fazer, por falta de consagração de vida a Deus. Essa semana eu participei de uma reunião de líderes, de pastores e esposa de pastores, e veio um pastor lá de Brasilândia. Olha só, Brasilândia é uma cidadezinha do interior do estado que tem 13 mil habitantes. 13 mil habitantes. Talvez a Moreninha seja maior que Brasilândia, não sei, né? Mas esse pastor, olha só como é que é interessante, ele veio para ministrar para os outros pastores, e ele falou assim: nós estamos perdendo a nossa ousadia. A Bíblia diz que nós devemos chegar confiadamente diante do trono da graça, devemos chegar com confiança, devemos ser ousados, e devemos fazer a obra de Deus com paixão. Interessante que na última aula de liderança aqui, com os líderes que vieram estar conosco aqui aprendendo sobre liderança, eu falei sobre propósito, paixão, convicção, visão, inspiração. Falei sobre tudo isso.
Aí eu fui levado lá para ouvir no início da pregação essas coisas. E uma coisa que ele falou assim: pastor que não tem paixão por almas, não vai ensinar a igreja a ter paixão por almas. Pastor que não tem paixão pela igreja, também não pode cobrar paixão dos crentes pela igreja. Precisa existir uma paixão dentro de nós, e ela não pode se apagar por causa dos problemas, por causa das circunstâncias, porque as pessoas nos ferem, porque as pessoas nos magoam, porque as pessoas nos entristecem. Essa paixão tem que continuar acesa, porque ela tem que vir do trono de Deus e ser alimentada com oração constantemente. E ele contou a história dele ali em Brasilândia. Ele chegou ali, tinha um templo talvez um pouco menor do que esse, só que Deus colocou uma paixão no coração dele: ganhar almas para Jesus, discipular vidas, ganhar almas e discipular. Como ele disse, eu vou pegar o que ele falou. Ele falou: o serviço completo do ministério evangelístico de uma igreja é pregar o evangelho, permitir que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois discipular, ensinando a guardar tudo que vos tenho mandado. Esse é o discipulado. Nós temos que ter esse compromisso. Então são várias etapas, nós não podemos fugir da última: o discipulado pessoal. Você tem que sentar do lado da pessoa e caminhar com aquela pessoa. E o que aconteceu? Ele chegou na cidade, ele foi no clube, um clube de futebol que tem lá, se inscreveu no clube para fazer parte daquele clube, tinha que comprar uma joia lá. Um irmão da igreja foi, comprou, e ele começou a ir nos futebols, não sei se disse futebols, né? Mas ele começou a ir no futebol lá do clube, e ele começou a evangelizar os atletas. E o povo bebia cerveja, fumava, palavrão para lá e para cá, mas ele foi. Cada jogo, cada partida de futebol, ele falava alguma coisa sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, jogava o sal, jogava a boa semente. Ele foi jogando a boa semente. Irmãos, todo mundo que falava palavrão, enchia a cara, fumava e tudo mais, se converteu e foram para a igreja. E ele começou a trabalhar no sistema do Multiplique, né? Pequenos grupos de ensino, de estudo. Irmãos, moral da história: o número cresceu tão grande, o número de pessoas cresceu, que teve um crescimento tão grande, que o templo não comportou mais. Aí Deus falou para ele: vai ao clube da cidade, dá uma de doido, porque quem crê em Deus às vezes é doido. Vai lá e fala que você quer o clube, para fazer dentro do clube a igreja. E o clube, ele é uma quadra inteira, com piscina, campo de futebol, quadra, salão. E ele orou durante um bom tempo, e Deus colocou no coração dele um valor, R$1.500 de aluguel, oferta que vai dar certo. Aí um irmão da igreja falou: não, pastor, é muito pouco, oferta 2. Ele falou 2, o cara aceitou na hora. Aí ele ficou chateado com o irmão, porque ele falou: não, era 1.500. Mas, enfim, ele conseguiu. E aí o que aconteceu? O salão cabe 1.500 pessoas. De um salão menor que esse, para um salão que cabe 1.500 pessoas. A igreja, onde era o primeiro templo, virou igreja Kids, só de crianças. Existe um culto simultâneo com as crianças no templo inteiro. Então tem lá uma educadora cristã, ou pessoas que ficam lá para cultuar a Deus com as crianças. Não é sala, não, é culto. As crianças aprendem a cultuar a Deus. Aí os pais passam pelo templo antigo, deixam as crianças e vão para o templo novo. E a cidade está aqui, e o evangelho sendo propagado, e o evangelho crescendo. Mas também 5 horas da manhã, oração na igreja. 2 dias por semana? 2 dias por semana. 5 da manhã, vamos orar. Orar para quebrar as barreiras, quebrar as resistências, destruir as cadeias, para que o evangelho flua, para que o nome de Jesus seja glorificado, para que vidas se rendam aos pés de Jesus. Porque sem oração nada acontece, irmãos. E ele deu esse testemunho, e aconteceu o que eu disse para os meus líderes na terça-feira, quando a gente fez a nossa aula. Ele inspirou
A inspiração, né, que nasce de uma paixão, que se concretiza na realização de um propósito, que vem de uma convicção inabalável de fé, de que é possível alcançar com o poder de Deus, que abre a visão para você ver um clube, e ver naquele clube uma igreja. Ou seja, ele precisou ter visão, ele precisou ter convicção, ele precisou ter paixão, ele precisou, irmãos, ter propósito. E foi tudo isso que nós falamos. Eu fui lá para ser ministrado naquilo que eu ministrei para os meus líderes aqui na igreja. E ele falou: pastores, se nós não tivermos paixão, se nós não tivermos um propósito, um alvo a ser alcançado, nós não vamos alcançar. Porque quem não tem alvo, quem não tem objetivo, qualquer lugar serve. Então nós temos que ter alvos, nós temos que ter objetivo, né? Não podemos, irmãos, viver a vida assim, empurrando com a barriga. Aonde der para chegar, a gente vai chegar, não. Qual é o alvo que você tem para a sua vida em 2025 como servo de Deus? Qual é o alvo que você tem para a sua vida como obreiro da casa do Senhor? Qual é o alvo que você tem na sua vida como obreira de Deus, como mulher de Deus dentro dessa casa? Qual é o alvo que você tem na sua vida como família? Você precisa ter alvos e colocar isso diante de Deus em oração, encher isso de oração, para que você comece a dar passos de fé, e lá na frente, aquilo que era um alvo, vai se tornar uma conquista, vai se tornar algo realizado. Mas você tem que dar passos de fé, e você tem que crer que Deus é poderoso para honrar a sua fé. Nós não podemos viver a vida cristã de qualquer jeito. Aí eu venho no domingo à noite, sento no meu lugarzinho, finjo que ouço a palavra, depois vou embora, cumpri a minha obrigação religiosa, e aí vou viver mais uma semana triste, vou viver mais uma semana amarga, vou viver mais uma semana sem conquista, sem mudança, sem perspectiva de coisas melhores ou coisas grandes de Deus acontecendo na minha vida. Não, irmãos, não, tem que virar essa chave. A gente tem que virar essa chave. A mudança, a chave para a mudança está nas nossas mãos. Amém? Fala para o seu irmão: a chave para a mudança está na tua mão, irmão. Uma vida consagrada a Deus, uma vida dedicada a Deus, ela não estaciona, ela avança. Uma vida consagrada a Deus, ela não se conforma com o que já foi alcançado, ela acredita que pode alcançar mais, para o reino de Deus e para a glória de Deus. Agora, uma vida vivida de qualquer jeito, sabe o que é uma vida vivida de qualquer jeito? Um cristão que vive a vida cristã de qualquer jeito, é o crente do de vez em quando. De vez em quando eu oro, de vez em quando eu leio a Bíblia, de vez em quando eu dou um dízimo ou uma oferta, de vez em quando eu vou à igreja, quando me dá vontade, de vez em quando. Aí você começa a viver uma vida apagada, uma vida sem brilho, uma vida sem resultados, e uma vida vivida de qualquer jeito. Se você olha, por exemplo, para Filipenses capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo, ele chama a atenção da igreja de Filipos, dizendo o seguinte: nada façais por contenda, e nem por vanglória, mas por humildade, considerai os outros superiores a si mesmos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Tomou a forma de homem, e como homem se fez servo. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Filipos o seguinte, vou traduzir nas minhas palavras: vocês estão vivendo o evangelho de qualquer jeito, vocês estão vivendo a vida cristã de qualquer jeito, e quem vive a vida cristã de qualquer jeito perde a humildade, e aonde a pessoa perde a humildade entra o orgulho, e aonde entra o orgulho o coração fica como, irmãos? Repete comigo: duro. Aonde entra o orgulho o coração fica duro. Duro para quê, pastor? Para ouvir a palavra de Deus, para ser ensinado, para ser corrigido. Crente orgulhoso não aceita correção não, irmão. Crente orgulhoso não aceita ser ensinado. Crente orgulhoso, ele ouve por educação, mas na hora de fazer as coisas ele faz do seu jeito.
Por quê? Porque no pensamento dele, do seu jeito, é melhor. Da sua forma é melhor. Eu ouvi o que o pastor disse. Eu ouvi, mas eu vou fazer do meu jeito. E por isso tem muita gente se estrepando. Desculpe a palavra, né? Mas tem muito crente se dando mal. Por quê? Porque está vivendo a vida cristã de qualquer jeito. O orgulho entrou. O que o apóstolo Paulo viu ali? Orgulho. Por isso que ele diz: fazer as coisas com humildade. Crente que vive a vida cristã de qualquer jeito fica briguento, contencioso. Por isso ele diz: nada façais por contenda ou por vanglória. Vanglória significa orgulho pessoal, ou glória vã para si mesmo, né? Nada façais por contenda ou por orgulho. Ou seja, vocês estão muito contenciosos, vocês estão muito briguentos. Então, crente que vive a vida cristã de qualquer jeito vira um crente briguento. Briga em casa, briga fora de casa, briga na igreja, é tupetudo. Eu não tenho sangue de barata, né? É uma frase que a pessoa gosta de usar, né? Por quê? Porque acha que tem que sobressair, né? Então, crente que está vivendo a vida cristã de qualquer jeito, qual é a receita? Qual é o remédio? Olhe para Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus se humilhou, que sendo Deus grande se fez pequeno, que sendo Deus, tendo a condição de exterminar com todo mundo, ele preferiu servir a todos. Crente que tem os pés na terra e o coração no céu, vive uma vida consagrada a Deus, não vive de qualquer jeito, porque o coração dele está aonde? No céu. Se o seu coração está no céu, irmão, é do céu que vem a direção, é do céu que vem a motivação, é do céu que vem as diretrizes, porque o coração é o centro de comando. O centro de comando da nossa vida é o nosso coração, e se ele está conectado com o céu, todo o comando que a nossa vida precisa receber virá do céu, e o comando do céu prevalecerá na nossa vida. Se você vai estudar o hebraico, a palavra coração, na realidade, não é esse que fica batendo aqui, no lado esquerdo do peito, é a mente. Coração, no hebraico, é o centro da vontade, das emoções e do intelecto. Repetir: coração é o centro da vontade, das emoções e do intelecto. E tudo isso é regido por onde? Pela mente, né? Quem controla a sua vontade, controla a sua vida. Porque o que você faz espontaneamente, você faz segundo a sua vontade. Para onde a sua vontade aponta, é para lá que você caminha. Se você tem vontade de vir à igreja domingo à noite, você vai vir. Amém, irmãos? Agora, se você não tem vontade de estar aqui, alguém vai ter que te arrastar para cá, né? Tem gente que vem sem vontade, né? Mas quando a nossa vontade está no negócio, as coisas acontecem naturalmente. Quando a gente tem vontade de orar, não é mais fácil orar? Quando a gente tem vontade de ler a Bíblia, não é mais fácil ler a Bíblia? Por quê, irmãos? Porque quando a vontade está no negócio, ela facilita a ação, ela facilita o agir, né? O problema é que o diabo está trabalhando todos os dias para roubar a sua vontade, para colocar a tua vontade numa direção oposta àquela que Deus quer. Então nós precisamos entender que o coração é vontade, emoção, intelecto juntos, né? Se a sua emoção, se o seu sentimento está numa direção, a sua vontade está naquela direção, e o seu entendimento está naquela direção, você vai caminhar para lá. Você vai caminhar naquela direção, porque está tudo alinhado. Entendimento, vontade, emoção, está tudo numa direção só. Eu quero perguntar para você nessa noite: para onde está apontando o seu entendimento, suas emoções, sua vontade nessa noite? Para onde isso está sendo canalizado? Ai, pastor, eu estou pensando em lanche,
pensando em, pastor, eu estou pensando em comida, né? Aí você não vai me ouvir, irmão. Eu vou falar amor, você vai entender alface, né? Por quê? Porque você está pensando numa coisa que não tem nada a ver com o que eu tenho para te oferecer aqui, né? Eu não tenho comida para te oferecer, eu tenho palavra de Deus para te oferecer. Então, uma vida consagrada, irmãos, ela é honrada por Deus. Quem quer ser honrado por Deus? Jesus foi honrado por Deus? Nesse texto diz que ele foi obediente até morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que é sobre todo nome, para que diante de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ele foi honrado. Mas a honra que vem de Deus é para aqueles que honram a Deus. Fala para o seu irmão: você quer ser honrado por Deus? Então honre a Deus. Tem que honrar Deus, irmãos. Você tem que honrar Deus diante das tentações. Vai vir tentação na sua vida, irmão. E não vai vir tentação moleza, não. Vai vir tentação aquela que derruba quarteirão. Jesus foi tentado, e muito tentado. A última tentação de Jesus que Satanás operou foi os reinos da terra, né? Olha, todos os reinos da terra, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E nós temos aí fora, tem até no meio de igreja evangélica aí prometendo os reinos da terra para o mundo, para o povo de Deus. Ó, você vai ganhar o reino, você vai ganhar muita coisa. Irmãos, hoje, se você não vigiar, você cai numa heresia aí. Você entra numa pregação errada aí, porque Jesus não veio para te dar os reinos da terra. Quem veio para te dar os reinos da terra foi Satanás. Jesus, ele veio para te dar o reino dos céus. O reino dos céus. Irmãos, nós não podemos ficar com o coração preso aqui, porque se você ficar com o coração preso aqui, quando Jesus voltar para te levar, você vai ficar aqui, e ele vai embora com quem está pronto para ir. Você acha que o momento hoje, qual é o momento que a igreja vive hoje? O que a igreja precisa hoje? O que os crentes precisam hoje? De massagem no ego? Palavras que vêm só para massagear o teu ego, fazer você se sentir bem? É isso que a igreja precisa hoje, irmãos? Qual é a leitura que você faz da igreja de hoje? Qual é a leitura que você faz dos tempos que nós estamos vivendo? Você acha que a gente tem que ficar vindo na igreja só para ficar sendo afagado, né? Ouvindo palavra de conforto? Irmãos, não que palavra de conforto não seja necessária. É necessário, mas não pode ser aquilo que toda hora precisa ser confortado. Precisa ser confortado hoje, precisa ser confortado amanhã. O que está acontecendo na sua vida que você só precisa de conforto? Tem hora que a gente precisa ser corrigido, tem hora que a gente precisa acordar para a realidade, né? Então nós temos que entender qual é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Então quem anda com os pés na terra e o coração no céu, vive uma vida consagrada a Deus e não vive de qualquer jeito. Quem anda com os pés na terra e com o coração no céu, irmãos, pratica a empatia e a generosidade do amor. Segundo ponto, empatia e generosidade. Empatia e generosidade não pode faltar na nossa vida, irmãos. Quem aqui está seguindo a Cristo? Tem que ter empatia na tua vida e generosidade na tua vida. Empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do outro. Empatia é você se colocar na posição do outro, é você sentir a dor do outro, é você sentir o problema do outro, e você se colocar no lugar do outro com o propósito de ajudar o outro, de fazer pelo outro aquilo que você gostaria que alguém fizesse por você, se você estivesse naquela situação. Vou fazer uma pergunta para você: se as pessoas fossem te tratar como você trata, você seria bem tratado ou maltratado? Se você fosse ser tratado como você trata as pessoas nas suas dificuldades, nos seus problemas, você seria bem tratado ou você seria maltratado? Isso é uma pergunta
que nós temos que responder, porque isso envolve empatia. A Bíblia tem vários textos que falam de empatia. Por exemplo, Romanos 12:15: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Vai ter momento que você vai ter que só se alegrar com o irmão pela vitória que ele teve, às vezes uma conquista material, alguém da sua casa se converteu, uma enfermidade foi resolvida, um problema foi solucionado, enfim, aquele irmão está alegre, você vai ter que se alegrar com ele. Mas às vezes você vai ter que chorar com quem está chorando. O irmão perdeu um parente, está passando por uma luta terrível, você vai ter que estar lá do lado daquele irmão, só para chorar com ele. Chorar é com os que choram. Ou seja, se coloque no lugar de quem está chorando e chora junto. Chora junto. Isso é empatia. Lá em 1 Pedro 3,8 diz assim: sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Ou seja, procurem estar juntos e procurem compartilhar das mesmas coisas. Isso é mutualidade, né? E isso também é empatia. E aqui em 1 João 3,17 nós somos chamados à empatia no sentido de cuidar do outro na sua necessidade. Olha só, aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar do seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Hoje é culto de mãos cheias, encher o carrinho, né? Esse texto ele confronta a gente dizendo o seguinte: se você está vendo o seu irmão passar fome e você fecha o coração e fala, vai em paz, irmão, com fome, mas vai, né? E você não fizer nada para matar a fome do seu irmão, para resolver o problema do seu irmão, existe um questionamento: como estará nessa pessoa o amor de Deus? Porque o amor de Deus ele é empático, o amor de Deus é generoso. Enquanto a empatia te coloca no lugar do outro, a generosidade ela vem para manifestar a bondade na disposição de dar ou de doar daquilo que possui para satisfazer a necessidade do outro. Ser generoso ou ser generosa envolve a atitude de dar daquilo que é seu para ajudar o outro, para satisfazer o outro. E vou dizer mais: ser generoso não é apenas dar ou doar daquilo que você tem, muitas vezes é você extrapolar e dar em abundância. Amém, igreja? Ser generoso é isso. E quem é generoso para com o próximo receberá da generosidade do próprio Deus. Se você cuida do necessitado, Deus cuidará das suas necessidades, porque Deus tem prazer em abastecer quem está dando. Deus tem prazer em abastecer um depósito que abastece. Deus tem prazer em abastecer pessoas que estão abastecendo outras pessoas. Então nós precisamos exercitar a generosidade para que nós possamos vivenciar a generosidade de Deus na nossa vida. Então, se nós andamos com o coração no céu e com os pés na terra, na nossa vida tem que ter empatia e generosidade. Amém? Como eu disse no início da pregação, Jesus é o elo, tudo está nele. É Ele que nos conecta com o céu e ao mesmo tempo é Ele que conecta o céu na nossa vida, de modo que é tudo através dele, e é tudo nele, e é tudo por ele, e tudo que nós podemos viver é através dele. Ou seja, nós precisamos trazer na nossa vida as marcas que estavam na vida dele, né? E na vida de Jesus não faltou empatia e não faltou generosidade. Irmão, Jesus, ele se colocou no lugar das pessoas como ninguém. Ele se colocou no lugar do marginalizado, sim ou não? Ele se colocou no lugar das crianças. Deixai vir a mim as... O pessoal está lá, não, criança, não incomoda. Não. Deixa as crianças vir, porque delas é o reino dos céus. Ele se colocou no lugar das crianças, ele se colocou no lugar dos doentes, ele se colocou no lugar dos famintos. Quando quiseram despedir a multidão faminta que estava lá no deserto, Jesus diz: não, dai-lhes vós
de comer. O que nós temos aí? 5 pães, 2 peixinhos? Traz aqui, nós vamos alimentar essa multidão. Isso é empatia. Isso é a capacidade de você olhar o problema do outro e dizer: esse problema é meu, esse problema eu preciso resolver. Então Jesus, ele trouxe para si a responsabilidade de solucionar problemas. Por quê? Porque o amor de Deus, ele é empático, ele não fica passivo diante da necessidade do outro. Então quando Jesus, ele olhava a necessidade da pessoa, ele trazia para si a responsabilidade de ser um agente de transformação e de mudança naquela situação. E eu e você temos que trazer isso para nós também, irmãos. Quanta gente precisa de solução de Deus e nós muitas vezes estamos preocupados somente em resolver os nossos próprios problemas. Jesus foi empático com os pescadores. Jesus precisava pescar, irmãos, mas ele fez os caras, ajudou o pessoal a pescar. Ele sabia que aquilo era importante para eles. Jogue a rede. Até ajudar os outros a pescar, Jesus fez, porque ele se colocou no lugar do pescador, né? Então olha só como que Jesus, ele foi empático em todas essas situações, e ele foi generoso em dar a essas pessoas o que elas precisavam. Para mim, um grande exemplo de empatia que nós encontramos na Bíblia está lá em Lucas 10, 25 em diante. Fala do bom samaritano. Fala que um homem desceu de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho ele foi assaltado, ele foi roubado, ele foi espancado e deixado no chão como que morto. Aí passou um sacerdote, olhou para ele, e o que o sacerdote fez? Foi embora. Sacerdote é gente de Deus, né, irmãos? É ou não? Tem que ser, né? Mas foi embora. Foi embora. Aí passou um levita. Levita é gente de Deus, né, irmãos? Gente boa. Mas o levita passou e foi embora. E o terceiro que passou, quem que era? Um samaritano. O samaritano para um judeu era alguém desprezível. O samaritano para o judeu era alguém que não tinha condição alguma de ter conexão com Deus, na visão do judeu. Só que aquele samaritano, ele não tinha título, ele não era sacerdote, ele não era levita, mas ele tinha empatia. Ele pegou aquele homem, colocou no seu cavalo, passou óleo nas feridas, levou na estalagem, pagou e disse para o dono da estalagem: vou deixar ele aqui, se o que eu paguei não for suficiente e precisar pagar mais alguma coisa, quando eu voltar, Aí aquele homem foi cuidado e atendido, porque um samaritano, que a Bíblia diz como chama de o bom samaritano, ele parou, ele foi empático, ele foi generoso, ele colocou a mão no bolso, irmãos, pagou, gastou dinheiro para ajudar uma pessoa que ele nem conhecia. Sabe o que é, irmãos, amar no modo de Deus? É fazer as coisas sem esperar nada em troca. É você ajudar quem precisa sem saber quem é aquela pessoa, olhar para a necessidade da pessoa. E aquele homem usou de empatia e de generosidade para com aquele que estava caído, enquanto que o sacerdote foi embora, o levita foi embora. E eu pergunto para os irmãos, quando aquele homem ficou restaurado, se ele tivesse que se converter à religião de um dos três, o sacerdote, o levita ou o bom samaritano, ele ia se converter para a religião de quem? Do sacerdote? Do levita? E é isso que muitas vezes a gente tem que parar para pensar, irmãos. Se nós andarmos como religiosos, que passamos pelas pessoas nas suas necessidades e não fazemos nada, nós não vamos trazer ninguém para Jesus, porque de religioso o inferno está cheio. E muitas vezes o que está predominando na vida de muitos crentes é a religiosidade. Que adianta você ter título de sacerdote, título de levita, título de líder, de cá, de lá, e na hora que as pessoas precisam de você, que você seja empático, que você seja generoso, você não é. O seu título não adiantou de nada.
Porque o que vai fazer a diferença na vida das pessoas não são os títulos que nós carregamos, não é o título que a gente carrega pregado numa parede, por trás de um vidro, num quadro, mas é o amor que nós carregamos no nosso coração em Cristo Jesus. É isso que tem que fazer a diferença na nossa vida, e é isso que Cristo trouxe para nós. Amém, irmãos? Irmãos, eu tinha mais coisas para discorrer sobre esse texto, mas eu vou mais um tópicozinho só para a gente fechar essa palavra. Quem quer viver com os pés na terra e o coração no céu? Então você precisa restaurar ou preservar na sua vida uma palavra que está muito fora de moda, que se chama temor a Deus. Fala para o seu irmão, quem quer andar com Deus tem que ter temor. Temor a Deus, irmãos, não é ter medo de Deus. Temor é tratar Deus com respeito, é levar Deus a sério. Temor a Deus, irmãos, é cuidar dos detalhes, é você ser zeloso pelas coisas de Deus. Não é você tratar as coisas de Deus de qualquer jeito, mas é você tratar as coisas de Deus com zelo. Você é zeloso com a sua vida de oração, você é zeloso com estar no culto, estar na igreja, você é zeloso com o propósito de fazer parte da igreja, estar integrado à igreja, você é zeloso por tudo aquilo que é de Deus na sua vida. Isso é temor. Quando eu começo a fazer as coisas de qualquer jeito, é porque eu perdi o meu temor. Quando eu começo a fazer as coisas de qualquer forma, é porque o temor já não está mais operando na minha vida, né? O temor, ele não permite que eu me acomode no pecado, e nem permite que eu me arrependa só da boca para fora. O meu arrependimento, ele tem que ser verdadeiro. Eu não consigo tratar as coisas de qualquer jeito. Por quê? Porque o temor que me leva ao zelo, que me leva a ter cuidado nos detalhes, que não permite que eu me arrependa da boca para fora, que não permite eu viver na superficialidade, ele me leva a um relacionamento íntimo com Deus. Pessoas que têm temor a Deus têm intimidade com Deus. Eu quero perguntar hoje aqui, será que hoje muitos crentes estão tendo intimidade com Deus? Será que muitos crentes estão buscando ter intimidade com Deus? Ou simplesmente perderam o temor? Irmãos, como eu disse, estou encerrando essa palavra. Eu teria mais 3 tópicos ainda, mas eu vou encerrar aqui. Mas eu quero pensar com você sobre temor. Eu quero que você pense hoje. A terra está ficando mais, o clima da terra está ficando mais quente. Quem está percebendo um aquecimento global aí no mundo? Está tendo um aquecimento global. As temperaturas nunca estiveram tão altas como elas estão nos dias de hoje. Esses dias eu vi uma reportagem no próprio Jornal Hoje. Eu ainda assisto o Jornal Hoje, que eu, poucas coisas que eu assisto na Globo, mas estava lá uma reportagem sobre o clima da Terra. Foi uma reportagem de mais ou menos 5 minutos, e eles disseram ali, irmãos, que nunca em toda a história os termômetros acusaram uma temperatura tão elevada, que os lugares gelados da terra, que ficam nas extremidades, estão derretendo, as calotas, e tudo isso está gerando mudanças no clima, né, de uma maneira assim muito intensa. Então a gente vê aí aquecimento global, a gente vê essas enchentes, essas situações acontecendo mais que corriqueiramente em muitos pontos isolados, como aconteceu no Rio Grande do Sul, acontecendo em São Paulo, né? As catástrofes climáticas, né, estão acontecendo assim muito mais cotidianamente. Aí a gente vê esses sinais. A gente está vendo agora uma corrida armamentista dos países, sim ou não? Quem está acompanhando aí um pouco disso? A Europa, ela quer melhorar vamos dizer assim, o seu aparato armamentista, porque viu que o presidente dos Estados Unidos, o Trump, ele tem vamos dizer assim, ele se levantou de uma maneira assim que afrontou de certa forma a Europa em muitas situações relacionadas à Ucrânia, à Rússia. E aí a Europa olhou e falou: peraí, a gente não está bem preparado
nessa questão armamentista, vamos nos preparar. Então está tendo uma corrida armamentista, onde os países estão se preparando para que, né, se houver uma grande guerra, quem tiver mais armado, via de regra, né, se bem, irmãos, que hoje, quando se fala de bomba atômica, né, eu não vejo ganho para lado nenhum, mas a gente nem sonha o que tem de armamento esses países super desenvolvidos, mas está acontecendo. Então a guerra hoje está um burburinho, né? A China, Estados Unidos estão medindo forças. A guerra é econômica, mas ela pode sair do campo da economia e partir para uma outra situação. Ou seja, existe uma instabilidade global em muitos aspectos. Então a Bíblia diz: rumores de guerra, guerras, pestes, né? Lá em 1 Pedro diz que a terra vai se aquecer e ela vai pegar fogo. Por quê? Porque essa terra que agora existe, ela está sendo preparada para um juízo de fogo. E todas as vezes que eu leio esse texto lá em 2 Pedro, eu começo a olhar para o clima, eu começo a ver como as coisas estão acontecendo. Então tudo isso são sinais externos, mas o que me chama mais atenção não são sinais externos, são sinais internos. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, a maldade, o amor de muitos ia se esfriar. O amor de muitos se esfriaria, o amor se esfriando, o homem se corrompendo. Hoje, irmãos, tantas ideologias que estão vindo no coração das pessoas para colocar todo tipo de intenção maligna, de intenção errada no coração do ser humano. São as ideologias que vêm para abrir a mente das pessoas para a homossexualidade, para os relacionamentos múltiplos. Quem já ouviu falar do poliamor aí? Quem já ouviu falar? Você casa com uma pessoa, 2 pessoas, dá pouca gente, vamos colocar mais um no relacionamento. Aí 4, 5 pessoas, todo mundo vivendo junto, como se fosse tudo normal, né? Tudo isso vem com uma proposta de destruir o conceito de família. Porque onde tem 2 homens, gera filho, irmãos. E onde tem 2 mulheres, não gera também. Ou seja, as famílias vão sendo podadas, né? Aonde existe esse relacionamento promíscuo de várias pessoas, que tipo de criança vai nascer no meio de um relacionamento desse? E que tipo de mentalidade vai ter uma criança criada num lar desse? Os irmãos conseguem entender como o negócio é muito mais embaixo? Como a situação do mundo, ela está numa situação bastante grave, nós estamos vivendo. Então são as teologias que são estabelecidas para deteriorar o caráter moral do ser humano, e usando o que? A questão da sexualidade. Ideologias que vêm para abrir a mente do ser humano também para tudo aquilo que é contrário no reino espiritual a Deus. Bruxaria, feitiçaria, todas essas coisas, irmãos. Você entra no Netflix, o que tem é filme de bruxaria, filme de feitiçaria, é como você ser um bruxinho, um feiticeirinho, enfim, está disseminando isso. E infelizmente, vou falar uma coisa agora aqui, eu quero que é aquela história, quando a gente entra em questões que envolvem figuras políticas ou política, a gente acaba mexendo no coração de algumas pessoas. Mas, gente, nós temos que aprender a colocar Jesus acima do nosso político de estimação, amém? Amém, irmãos? Acima de partidarismos, acima de todas essas coisas, né? Eu não defendo político, irmãos, eu defendo pautas que estão alinhadas com aquilo que está dentro da palavra de Deus. Mas, por exemplo, uma coisa que me deixou chateadíssimo com o presidente Lula, porque, irmãos, o Lula é uma figura assim, está há muito tempo aí na política. Meu pai fez campanha para o Lula lá no primeiro mandato dele, então de Lula eu entendo bastante. E meu pai ia lá no ambiente dos políticos. Se você ia na casa do meu pai, tinha foto dele lá com o político, tinha foto dele lá com o Nelson Trade, tinha foto lá, porque ele gostava desses ambientes. Quando ele entendeu e conheceu o Lula na profundidade, inverteu o jogo. Ele ficou com uma raiva do Lula,
Ele queria ver o cão, não queria ver o Lula. Esquemas, corrupção, lava-jato, isso, aquilo, outro. E aí eu lembro que eu ia na casa do meu pai, parte do nosso tempo era discutindo política, né? Eu nunca votei em PT, nunca votei em Lula, mas o meu pai teve o período dele de Lula, e depois teve o período dele de anti-Lula, e enfim. Então, uma das coisas assim, que me entristece muito na atitude do Lula, todo político mente, de direita mente, de esquerda mente, mas o Lula defende, ele faz apologia à mentira. Se você vai lá no YouTube, tem lá no YouTube lá, Lula diz que a mentira voa e a verdade engatinha. Você pode procurar, está lá no YouTube, está um podcast lá. E aí ele começa a falar que em 1978 ele disse que ele odiava a política, que ele jamais entraria na política, que ele jamais seria um político. 2 anos depois, ele fala rindo, 2 anos depois não era político, tinha constituído um partido e tal. E aí ele fala assim: minha mãe me ensinou que a mentira voa e a verdade engatinha, então o político tem que mentir. Ele fala assim: como que eu vou ser partidário de uma pessoa que defende mentira? Não tem como. Mas a coisa que mais me entristeceu, irmãos, a mais, foi quando ele ganhou a eleição e ele desce a esplanada dos ministérios. Quantos viram com a turma do candomblé e um rapaz lá exaltando o Xangô? Quantos lembram disso aí? Irmãos, aquilo ali foi terrível. Eu conheço pastores, eu sou pastor de igreja, mas tem pastores que trabalham no Brasil lidando com questões de batalha espiritual. Sabe, eu não sabia que tinha esse tipo de ministério, mas tem pastores, tem ministério que Deus mostra para eles a situação, eles vão lá, onde os bruxos, os caras estão fazendo as coisas, vão lá para desfazer o que os caras estão fazendo. E na época, a gente conversando sobre esse assunto, muitos falaram a mesma coisa. O presidente, ele é a maior autoridade de um país, sim ou não? Ele é a chave no reino espiritual. Quando o Lula abriu e fez esse ato, ele liberou para as entidades trabalharem com liberdade no Brasil. E o reino espiritual é um reino ético. Ah, pastor, mas Deus é maior. Deus é maior, porém Deus é ético. Os irmãos precisam entender isso. Quando uma autoridade é levantada, ela tem autoridade. E o que ela faz com aquela autoridade que lhe foi confiada, vai refletir na vida das pessoas que ele governa. Quando eu vi aquilo, eu falei: a igreja vai ter luta, vai ter crente desanimado, vai ter crente querendo desistir, vai ter crente que não sabe por que está triste, está desanimado. Por quê? Por causa dessa situação. Então, como que eu vou me colocar ao lado de uma pessoa que escolheu servir a Satanás? Os irmãos conseguem entender isso que eu estou dizendo? Então eu estou sendo, se eu me colocar, eu estou compactuando com isso. E eu lembro que no grupo dos pastores, na época, um pastor falou assim: mas pastor, não falou para mim, falou para outro pastor, não foi para mim, mas foi para outro, só que todos nós estávamos juntos ali. Falou: a Bíblia diz que nós temos que orar pelos presidentes. Aí eu não sei o que o outro respondeu, mas eu não respondi, porque não foi para mim a pergunta, mas a minha oração somente é: Deus, faça-se a sua vontade. Eu não posso orar para Deus abençoar, porque ele entrou com uma situação em que ele trouxe um problema de maldição sobre a nossa nação. Então eu tenho que orar assim: Deus, está lá, foi colocado numa posição de líder, faça-se a sua vontade. Eu só posso orar desse jeito. Então, irmãos, o que eu estou dizendo aqui para os irmãos é isso: o temor. Antigamente as pessoas tinham medo de uma figura com chifre. Tinha ou não tinha, irmãos? Chifre, rabo, tridente. As pessoas tinham medo. Hoje as pessoas se vestem de diabo. As pessoas zombam do Evangelho. As pessoas zombam de Jesus. As pessoas zombam de nós. As pessoas zombam da igreja. Porque se perdeu o que? O temor.
E a perda do temor lá fora, não se engane, se a gente não vigiar, ela entra aqui dentro, para fazer você levar as coisas na brincadeira. E não é assim não. Deus é Deus, Jesus é Jesus, Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele tem que ser tratado com toda a reverência, Ele tem que ser tratado com todo amor, com toda a devoção. Ele é Senhor das nossas vidas. Então o temor está se perdendo cada dia mais lá fora, mas aqui dentro tem que ter temor. Tem que ter temor a Deus. Nós não podemos, irmãos, brincar com o nosso Deus, porque de Deus não se zomba. Diz a palavra de Deus: de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. Então cuidado com aquilo que você está semeando, porque o que você semeia, infelizmente, se for ruim, você terá que colher. Se for bom, glória a Deus, você vai colher o que é bom. Então, se nós queremos ter um coração no céu, pés na terra, temos que ter no nosso coração que temor. Amém, igreja? Vamos ficar em pé nesse momento?